De conversar com Juliana Rosa, a gente falava ontem sobre as 12 quedas consecutivas da Bolsa de Valores, um recorde histórico, mas um recorde só é recorde até ser batido. E foi batido ontem mesmo, 13ª queda consecutiva. Até onde vai isso, Ju? Bom dia. Pois é, o cenário está estranho, né? Bom dia, Megali, Sheila, Bom Carlinha. dia, Ju. Bom dia aí para o nosso ouvinte. O que me preocupa olhando esse segmento aí de mercado financeiro é mais porque ele é um termômetro do clima econômico, né? Do sentimento da economia. E são 13 quedas seguidas da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, que, como você falou, bateu o recorde de anteontem, né, de 12 quedas. Ontem, 13 quedas seguidas, que é a maior sequência de baixas desde o início do Ibovespa, do índice da Bolsa em 1970. E a gente vê com preocupação, o que eu sinto muito conversando. Ontem eu entrevistei a Luísa Trajano no Band News TV. Aliás, amanhã vai ter, né, Economia para Você, com a presidente do conselho do Magazine Luiza. E o sentimento que eu tenho é assim, ok, tá, estamos fazendo o dever de casa aqui dentro, mas não tão bem quanto a gente gostaria. Mas não está tão ruim quanto poderia ser o pior cenário. Ok, mas também não está tão bem quanto poderia ser a economia, como poderíamos estar caminhando. Então, assim, a gente tem para explicação externa que está puxando aí esse desempenho ruim da Bolsa aqui no mundo, a questão da China. A China está decepcionando e está tendo um problema no setor imobiliário, novamente, ali maior. Então, a China é uma preocupação. Os Estados Unidos também são uma preocupação. Eles estão com dificuldade de baixar a inflação mais rapidamente e podem aumentar mais os juros. Então, isso aumenta o risco de recessão na maior economia do mundo. Então, a gente tem esse cenário internacional que é negativo. Agora, quando a gente olha aqui para dentro, se a gente tivesse com um cenário altamente positivo, a gente também poderia dar uma equilibrada nesse sentimento negativo de fora. E o que eu percebo é que agora, por exemplo, no segundo semestre, muita gente pergunta, vai ser melhor, a economia vai melhorar, os juros estão caindo, a inflação está diminuindo? Sim, vai ser melhor. Né? Você tem um espaço agora para redução de endividamento, inadimplência, para a gente ir caminhando aos poucos para uma situação melhor até o fim do ano. Agora, poderia ser bem melhor, isso que eu fico preocupada. Então, a questão política está pesando muito nesse sentimento também, que não é positivo. Tanto é que a Bolsa não está tendo desempenho favorável por conta disso. Você vê a dificuldade de aprovação das regras fiscais para enviar o orçamento do ano que vem. Tem uma pressão grande para o governo gastar mais, eles querem, porque querem uma autorização de um crédito de 30 bilhões para começar a gastar já esse ano. Você tem ali o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, com 5 bilhões de reais já fora das regras fiscais. Enfim, você tem ali uma pressão, você tem a Petrobras que agora, de novo, né, tem todo um debate de se de fato não há pressão política ali dentro. Então, você tem um ambiente político que está meio esquisito, porque, no fundo, se a gente não entender que o governo conseguiu realmente digerir a ideia de que o equilíbrio das contas públicas é importante, não adianta entregar uma meta das contas públicas, sendo que você tem um monte de exceção que não entra na conta, porque no final das contas, o que os investidores vão olhar é se a dívida do Brasil vai crescer ou não. Então, o que eu sinto é que há ali uma percepção esquisita entre o fato da gente estar conseguindo melhorar, mas não melhorar tão bem diante dessas incertezas políticas que vão indo pelo meio do caminho, e um Congresso também muito fisiológico, né, querendo os interesses próprios, né? Você vê aí a pressão agora por reforma ministerial. Hoje deve ser definido, né, o quadro aí de mudanças. Então, hoje eu vi um resumo bom no Estadão, de um artigo do economista Rogério Werneck, que ele fala o seguinte, que o importante, ele acha, é a gente saber mesclar
os dois olhares, o positivo e o negativo, para a gente se proteger dos excessos de certeza sobre os possíveis desdobramentos do complexo quadro econômico-político que hoje se vê no país. Então, acho importante a gente olhar com um realismo esperançoso, né, como diria Ariano Suassuna, sem grandes entusiasmos, mas talvez sem grandes pensamentos aí negativos, né? Vamos ver se a gente consegue pelo menos ser mais positivo do que negativo, né? Hoje o que eu sinto é esse debate aí que toma conta aí da economia, viu? Muito bem. É assim que ela encerra a sexta-feira. Tá bom, então. Deixando a gente aqui nesse né, sem pai nem mãe, não sabendo para que lado a gente vai. Segunda-feira a gente conversa então, Ju. Pense nisso. Combinar. Um beijo. Um beijo, bom fim de compromisso ou semana. ameaça, né? Bom fim de semana, Ju.